Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês tenham um excelente dia. Hoje nós vamos falar sobre Língua Portuguesa 2, capítulo 11, as orações coordenadas. Bom, o período composto por coordenação é formado por orações sintaticamente completas, ou seja, as orações componentes possuem expressos ou elípticos todos os termos do seu modelo estrutural. As orações coordenadas podem ser classificadas como coordenadas assindéticas ou sindéticas. Como você vai fazer a diferença entre elas? As assindéticas são aquelas que não terão conjunções, tá certo? A palavra síndeto significa conjunção. Então, quando ela é assindética, esse A ali vai te dar a ideia de negação, é porque ela não tem conjunção. E quando ela for coordenada sindética, vai haver uma conjunção coordenativa, tá certo? Então, assindética sem conjunção, sindética com conjunção. Olha aqui, coloquei os exemplos para você ver, ó. Oração coordenada assindética. Veio, gostou, ficou para sempre. Você percebe, ó, que eu separo ali por vírgula, normalmente é isso que acontece, mas você não tem conjunção. É uma oração coordenada assindética. Mas eu posso ter a oração coordenada sindética. Olha o segundo exemplo. Ele é bastante rico, mas não paga as dívidas assumidas. Bom, as orações coordenadas sindéticas, aquelas que têm conjunções, são classificadas de acordo com as conjunções coordenativas que as introduzem. Então vamos ver essas classificações. A primeira é a aditiva. A aditiva vai te dar a ideia de adição, você vai somar, você vai agregar ideias. Olha ali, os convidados não compareceram, nem explicaram o motivo. Segunda possibilidade, ela pode ser uma oração coordenada adversativa. Olha lá, tem emprego, porém não trabalha, ok? Terceira possibilidade, oração coordenada sindética alternativa. Olha ali, ora chama pela mãe, ora quer o pai, tá certo? Você percebe a alternância ali. E é introduzida pela conjunção ali, ora na primeira oração, ora na segunda, certo? Oração coordenada sindética conclusiva. Olha ali, meu carro está em péssimas condições, portanto, não viajarei com ele. E a quinta possibilidade é uma oração coordenada sindética explicativa. Não deve ter chovido por aqui, porque a grama está seca. Você percebe? Eu só coloquei ali um exemplo para cada oração coordenada sindética. Mas nós temos outras conjunções que vão dar essa ideia também, tá certo? Na sua apostila você tem mais exemplos. Não são só essas conjunções que eu estou colocando ali, não. Eu só coloquei um exemplo para cada uma delas. Bom, agora eu tenho algumas observações aqui que são importantes, então preste atenção. Olha só. Também são coordenados os termos semelhantes de uma mesma oração. O avô e o neto estavam sempre juntos, coordenam-se os núcleos do sujeito. Comprei banana, laranja e abacate, coordenam-se os núcleos do objeto direto. Segunda observação que eu acho muito importante, os verbos transitivos direto e transitivo indireto, quando coordenados, devem estar seguidos de seus respectivos objetos. Preste atenção. Olha ali o exemplo. Eu amo você e preciso de você. Esse é o correto. Eu não posso dizer eu amo e preciso de você. Não. Tá certo? Cada verbo ali tem que ter o seu objeto. Precisamos do seu voto e contamos com ele. E não precisamos e contamos com o seu voto. Cuidado, porque o errado ali é o mais comum de ouvirmos. Letra C, terceira observação. Mesmo havendo conjunções específicas para cada sentido que se estabelece entre as orações coordenadas sindéticas, nem sempre essa correspondência ocorre. Preste atenção. É ferida que dói e não se sente. Camões. O E tem sentido adversativo. Isso significa o quê? O que eu quero que você preste muita atenção nessa terceira observação que eu coloquei ali? Nós temos que entender o contexto dentro da oração.
Tá certo? Então, aquela ideia de que você tem que decorar a conjunção para saber o que é, não funciona. Olha o segundo exemplo. Era um homem trabalhador, mas era principalmente honesto. O mais aí tem sentido aditivo. Percebe que é o contexto, que é dentro da oração que você consegue ter certeza dessa classificação, dessa ideia expressa pelas conjunções. Então fique atento, sempre analise dentro da oração, dentro do contexto, para que essa ideia fique clara para você. Quarta observação: há estruturas coordenadas assindéticas cuja relação de sentido colocas na classificação de sindéticas. Preste atenção. O artista chegou disfarçado, ninguém o reconheceu. A sindética com sentido conclusivo. Ok? O que ele quer chamar a sua atenção é que não tem a conjunção, mas a ideia que ela representa. Tá bom? Só para isso não te confundir. Bom, atenção! No âmbito da classificação da forma, pois, é importante prestar atenção para os diferentes contextos que esse conectivo pode ter. Exprimindo explicação, o conectivo deve encabeçar e introduzir a oração coordenativa, estando em posição anterior ao verbo, tá certo? Para ser explicativo, ó. Posição anterior ao verbo, preste atenção. Quando a forma pois manifestar valor de conclusão, sempre aparecerá de maneira deslocada por pontuação e em posição pós-posta, depois do verbo da oração sindética. Bom, vamos ver agora aí o exemplo que ele coloca pra gente. Olha lá, primeira situação. Não sente aí, pois é meu lugar. Olha lá, não sente aí, é a oração coordenada assindética. Olha ali o pois. Olha qual é a oração coordenada sindética explicativa. É meu lugar. Olha onde aparece o pois antes do verbo. Olha o verbo ser ali, ó, é. Tá certo? Tudo bem? Nessa situação, ela será explicativa. Em posição anteposta antes do verbo, introduzindo a oração sindética. A forma pois assume o valor explicativo. É o que nós vimos ali no primeiro exemplo. Agora preste atenção na letra B. Ele é teu pai. Respeita-lhe, pois, à vontade. Olha o que acontece ali. Ele é teu pai, oração coordenada assindética. Respeita-lhe, pois, à vontade. Ó, depois do verbo, tá certo? Então, o finalzinho ali, oração coordenada sindética conclusiva. Olha como ele vem ali depois do verbo. Olha como o pois aparece depois do verbo. Em posição pós-posta depois do verbo e entre vírgulas, a forma pois assume o valor de conclusão. Então, cuidado, porque quando nós falamos sobre essas conjunções coordenativas, o pois, ele pode ser explicativo, mas ele pode ser conclusivo também. E aí você tem que estar atento para essas situações, porque senão você não vai conseguir classificá-lo de forma correta. E você vai perceber isso ao longo dos exercícios. Tudo bem? Bom, agora você vai fazer todas as atividades do capítulo 11, todos os exercícios e já sabe, teve dúvida? Vai chamar. É um capítulo relativamente fácil, as orações coordenadas não são difíceis de serem identificadas, tanto as assindéticas quanto as sindéticas, ok? Tenha uma boa semana e já sabe, se precisar, só chamar, ok? Estou com muita saudade de todos vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus.